Nós, founders, colocamos muita ênfase nos aspectos racionais da nossa jornada, ou seja, a gente quer estudar growth, captação de recursos, vendas, produto, as variáveis que a gente acha que a gente vai ter mais controle. Mas se a gente for avaliar o que realmente tira o nosso sono ou o que nos faz ter vontade de desistir da jornada, normalmente são aspectos emocionais. Portanto, esse foi o assunto que a gente escolheu falar hoje, né? A gente vai dar bastante luz para o assunto inteligência emocional, para founders e para CEOs, trazer um pouco de dicas e também de conhecimentos de causa aí, meus e do César. Bora lá? Cara, eu vou te fazer uma pergunta que nunca deve ter acontecido com você. Já teve alguma situação que você te tiraram do sério lá na Hamper? Eu acho que não, né? Mas empreendedor nunca tem isso, né? Ah, cara, acho que deve ter uns 15 minutos que não acontece nada que me tira do sério. Mas sabe que, refletindo sobre essa pergunta, eu vejo uma evolução que antes qualquer coisa me tirava do sério, assim, para ser bem sincero. E não falo isso com orgulho, mas eu acho que é uma curva de aprendizado que nós, como empreendedores, precisamos passar, né? Depois, pouco a pouco, com a maturidade, a gente vai escolhendo um pouco mais aquilo que vai tirar a gente do sério. E como hoje o meu papel é mais do que me preocupar só comigo mesmo, eu ensino outros líderes a liderarem, eu sempre brinco quando eu vejo alguém muito afobado, eu dou um exemplo e falo assim, pensa que você tem 90 minutos para jogar. E se você tomar um cartão vermelho logo nos primeiros 5 minutos, ou se você quebrar o seu joelho logo nos primeiros 5 minutos, ainda tem outros 85 minutos de partida. Portanto, salve a sua energia, né? Sim. Então eu acho que esse salvar a energia, ou então você começar a interpretar o devido tamanho dos problemas e não encarar tudo como um problema e sair correndo atrás daquele problema, mas você realmente conseguir distinguir quais são aqueles problemas que merecem a sua atenção, merecem tirar a sua noite de sono. Eu acho que é uma questão até de sobrevivência, né? Eu falei agora da noite de sono. Se você deixar todo o problema realmente te perturbar e você empreender por 10 anos, você está se sentenciando a 10 anos de noites mal dormidas. Como para mim dormir bem é uma coisa importante, até para eu estar bem no dia seguinte, eu procuro distinguir bem quais são aqueles problemas que realmente merecem que eu perca o sono e para todos os outros eu me contento em resolver eles ali dentro do horário de trabalho. Mas o que mudou assim na tua cabeça, assim, além dessa questão do teu bem-estar próprio, né? De, cara, lidar melhor com essas situações e não levar talvez tudo tão a sério, né? E brigar todas as bolas, disputar por todas as bolas, né? Todos os problemas você tinha que ganhar aquela batalha, né? Ou seja, além desse bem-estar seu, o que mais te motivou a mudar? Eu diria que duas coisas, César. A primeira é a maturidade inerente, né? A gente vai ficando mais velhos e a gente começa a não se assustar mais com qualquer coisa, né? Uhum. Teve um episódio recente aí que a gente falou um pouco de tempos de paz e tempos de guerra e falamos muito de crise e tudo. E eu me lembro que quando a gente teve as crises que eu contei da Hamper, eu já tinha tido algumas crises pela Sitein, então já não era mais qualquer coisa que me assustava. Claro que a primeira vez que você passa por uma crise parece que o mundo vai acabar. Depois que você vê que você sobrevive, você consegue se manter um pouco mais calmo. Eu acho que uma das grandes diferenças de empreendedores mais experientes é aquele empreendedor que, putz, a coisa ela tá caótica, mas ele tá conseguindo se manter no controle, respirando, tomando boas decisões, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E o segundo ponto é uma busca por me aprimorar pessoalmente. Eu acho que cedo a gente cai na real de que a gente não vai ter sucesso em 2 anos. E aí a gente assume que vai ser uma jornada de pelo menos 10 anos, se não mais. E aí o gás que você coloca, se fosse uma jornada de 1 ou 2 anos, seria um gás que você fala assim, eu posso me estrupiar nesses 1, 2 anos que não tem problema, eu me realizo e depois eu tenho a vida inteira para descansar e para me curar de todos os machucados daquele 1, 2 anos. Mas quando eu caí na real de que eu tava numa jornada de 10 anos para mais, eu falei, se eu não começar a tratar a minha vida, gerenciar a minha carreira e cuidar de mim, porque ninguém tá fazendo isso por mim se eu não estiver fazendo. Isso passa por cuidar da minha saúde,
saúde, cuidar da minha inteligência emocional. Das duas, uma, assim, ou a minha saúde vai ficar pelo caminho, ou o meu casamento vai ficar pelo caminho, ou a própria empresa vai ficar pelo caminho. E aí, como eu gostaria muito de administrar bem os três, e o meu parâmetro de sucesso eu conseguir me realizar equilibrando bem todas as coisas, eu entendi que eu precisaria, dentre várias outras coisas, mudar a forma como eu interpretava cada problema que a empresa me apresentava. Legal, eu passei também por isso, né, sempre fui meio pavio curto, né, no começo mais jovem, reagia a qualquer situação, eu já reagia muito rápido, né, e engraçado que para mim um dos maiores gatilhos foi eu comecei a perceber o dano que eu causava nas pessoas, né, eu não saber lidar com a força que eu tinha como empreendedor, como CEO da empresa, quando eu facilmente saía do sério, começava a falar cobras e lagartos, magoava as pessoas, passava por cima delas. Cara, quando eu percebi aquilo me fez muito mal. E aquilo pra mim foi talvez a virada de página. Eu falei, cara, eu preciso mudar. Porque tava fazendo muito mal pra mim, né? Porque começou, eu achava que todo mundo tava errado. Aí eu começava a fazer o trabalho dos outros. Isso me gerou um monte de problemas. E aí depois eu percebi e falei, cara, o errado sou eu preciso mudar, né? Essa inteligência emocional que a gente tem que desempenhar, desenvolver, a gente é muito cobrado e a gente perde um pouco do calibre correto, né? Ou da medição correta ali, do ajuste fino que você tem que fazer em como lidar com as pessoas, né? Então, para mim, foi muito forte. E muitas vezes o que você tá colocando para fora é uma manifestação de como que você tá se sentindo por dentro, né? Você tá se demonstrando mal-humorado porque, de fato, você tá mal-humorado. E é um círculo vicioso que, se você não tomar cuidado, né? Dando um exemplo muito rápido, você vive estressado. E aí, porque você vive estressado, você dorme mal à noite. E porque você dorme mal à noite, você acorda indisposto de manhã. E porque você acorda com pouca disposição, teu humor tá lascado, aí você se estressa durante o dia, você acaba compensando comendo mal. E aí, porque você comeu mal, aquilo te ataca uma gastrite que vai piorar ainda mais o seu humor. E porque você passou o dia mal-humorado, você vai dormir mal de novo. E você se vê num ciclo que muita gente passa anos por isso. Eu não vou dizer passa anos sem perceber, porque a gente percebe, mas a gente não percebe o real dano que aquilo causa na gente e ao nosso redor. Não à toa, tantas sociedades não duram, tantos casamentos não duram ao longo da jornada, porque é insuportável ficar próximo de uma pessoa assim. E eu ainda adicionaria o ingrediente que pode ser pela cultura pop, pode ser talvez pela forma como a gente era formado, talvez até algumas gerações anteriores de empreendedores, que a gente era um pouco acostumado a admirar esse perfil que você falou, aquele chefe que solta cobras e lagartos e que bate na mesa e que dá um chilique, muitas vezes era tido como poderosão, né? Ainda bem que esse estereótipo ficou no passado, né? Sim, mas quantas vezes eu não fiz isso, né? De dar porrada na mesa, de gritar, é isso que tem que fazer, cara. É horrível isso, né? Depois você perceber, o impacto é extremamente negativo, né? E aí você se torna um líder a ser seguido à distância, né? Você percebe que as pessoas, elas te admiram à distância. Fala, cara, o que esse cara realizou é legal, mas ele não é legal. Admira enquanto tá enjaulado, né? Eles te admiram pelo que você realiza, não pelo que você é. E aí isso é ruim. Isso é muito ruim. A sensação que eu tinha era muito ruim. Eu falei, não, eu quero ser pelo que eu sou, né? Não só pelo que eu realizo, né? Eu acho que eu consigo realizar e, né, ser e realizar, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que acho que esse tema de trabalhar a inteligência emocional do CEO é extremamente relevante, extremamente importante. Então, caindo para dentro do episódio aí, a gente escolheu falar sobre inteligência emocional. O assunto parece um pouco batidinho, né? Mas a gente vai procurar trabalhá-lo de uma forma pouco cansativa aqui, né? Se eu fosse dar uma opinião pessoal minha, eu diria que 90% da atribuição do CEO, mesmo que ele não admita, é menos lógico e menos racional. Os impactos das decisões que ele toma são muito mais pro lado emocional do que pro lado racional, embora a gente tenha um pouco de dificuldade de admitir. E o que é curioso é que a gente coloca a maior parte do nosso tempo e da nossa energia estudando as coisas racionais, que tem formas como a gente dominar, ou seja, a gente estuda marketing, vendas, desenvolvimento de produto, gestão de gente,
inteligente, por aí vai, que são coisas mais racionais e objetivas. Inteligência emocional, talvez lendo livros, etc., até ajude, mas é a experiência da jornada mesmo que vai nos formar. Como a gente adora aqui no programa falar de assuntos que são um pouco mais difíceis de encontrar na teoria e que a gente conquista muito mais no conhecimento de causa, a gente decidiu falar um pouco sobre inteligência emocional para CEOs, até dando sequência aí para nossa série de episódios especiais para CEOs de startups. Portanto, se você está conhecendo através desse episódio, saiba que a gente já gravou uma bateria aí com pelo menos 7 episódios que estão para trás desse, falando aí sobre a agenda do CEO, como que o papel do CEO se transforma, CEOs visionários, executores, enfim, tentando olhar para o bicho CEO de vários ângulos diferentes. Nesse em específico, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Se você é ouvinte do programa, garante que você já está seguindo aí o programa nos teus streamings de preferência. Se você já nos acompanhava por streamings de áudio, saiba que a partir do episódio 100, a gente está gravando também em vídeo, então, se você preferir, acompanhe a gente pelo canal de YouTube. Se você veio do caminho contrário, se você tomou conhecimento da gente pelo YouTube, saiba que a gente tem 99 episódios gravados que estão no Spotify e em outros streamings. Se você curtir aí o episódio, fortalece aí pra gente, dá a curtidinha, dá 5 estrelas aí nas plataformas e principalmente compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar aí do conhecimento que a gente tá sempre compartilhando aí no programa. E aí, como é um assunto difícil de aterrissar, né, vai um pouco pro lado da autoajuda, assim, a gente queria trazer isso de uma forma prática, a gente separou 8 esferas aí pra gente abordar. Talvez a gente seja um pouco mais cartesianos do que de costume, né, a gente costuma bater muito papo, mas eu acho que essa é uma pauta que a gente estruturou um pouquinho melhor, a gente separou em 8 itens aí pra gente cobrir. Seria legal a gente começar a destrinchar. E aí vamos intercalando, César, você fala um, eu puxo o próximo até a gente concluir. A gente vai comentando um com o outro aqui, mas o primeiro que eu separei aqui foi a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento não aquelas experiências transcendentais, não tô falando de nada disso. Tô falando de meramente você ter a clareza de qual é o propósito que você quer com o seu trabalho. O que eu tava falando, né, na introdução agora, quando a gente tava discutindo, né? Eu me vi como um líder que as pessoas queriam seguir pelo que eu realizava, mas não pelo que eu era. E eu falei, não é esse o meu propósito. Eu quero que as pessoas me sigam pelo que eu sou, né? Não só pelo que eu realizei. Eu quero realizar, mas quero que também as pessoas admirem quem eu sou. Eu quero ser uma pessoa melhor nesse sentido. Não quero só ser o cara que todo mundo fala, não, esse cara é bom para realizar, mas trabalhar com ele é complicado. Ou a pessoa, ela almeja ter o que você tem, mas jamais gostaria de ser o que você é, né? Sim. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi essa análise, ou seja, identificar, né, fazer minha análise de, cara, eu não sou bom nisso, eu não estou desempenhando bem, essa reação que eu provoco nas pessoas quando eu ajo dessa forma, e não é esse o propósito que eu estou trilhando. Então eu acho que a primeira coisa é o propósito. Segundo, descobri que eu precisava reagir diferente. Assim, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que eu posso ser muito mais direto ao ponto. Tem pessoas que não adianta você ir direto ao ponto. Tem pessoas que, se eu não perguntar antes como tá a família dele, como tá, cara, eu não consigo, ela não consegue capturar a mensagem que eu vou passar para ela. Então, você identificar essa, né, como que eu vou reagir ou como que eu vou me comunicar a determinadas situações era importante. Ou seja, eu falava com todo mundo, talvez do jeito que eu quisesse que todo mundo falasse comigo. Mas as pessoas são diferentes, né? A gente chama isso da comunicação persuasiva, né? Como que você se comunica melhor com as pessoas. E ainda dessa parte do autoconhecimento, entender um pouquinho meus pontos fortes e fracos, né? A gente sabe mais ou menos os nossos pontos fracos, a gente sabe os nossos pontos fortes, mas era legal eu entender do ponto de vista das pessoas, né, o que era. Então, eu deixei de fazer aquelas autoavaliações, na qual eu tentava me avaliar para saber como que eu era e comecei a trocar isso por mais ouvir o que os outros achavam de mim, estruturar um programa. Então, eu fiz um programa, por exemplo, de comportamental, ou seja, eu queria saber quais os meus comportamentos, o que eles jogavam nas pessoas, né? E aí foi uma surpresa, e foi um processo que eu fiz até que envolveu meus filhos, né, minha esposa. Então, foi um negócio para mim, cara, assim, minha mãe, né? Então foi um negócio assim impactante para mim, sabe? De falar, cara, eu não percebia que eu gero esse tipo de comportamento, né? O meu comportamento gera esse tipo de reação ou percepção nas pessoas, né? Então você trabalhar o seu autoconhecimento é como se fosse o primeiro passo para você
você falar, opa, eu tô descobrindo o que eu preciso melhorar, né? É quase como que o diagnóstico. Dentro de autoconhecimento, vem muito aquela questão de que, assim, os problemas, eles são do tamanho que a gente interpreta eles, né? Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue ler o ambiente que tá ao nosso redor, porque no final das contas são tudo interpretações, né? O seu problema, ele é um grão de areia perante o mundo, né, projetada na linha do tempo, é irrisório. Muitas vezes você está se sacrificando com aquilo, se autoflagelando, e aquilo você coloca em perspectiva. Então eu concordo que o primeiro passo é você se conhecer muito bem, para você não transformar qualquer coisa em um negócio muito grande. E o segundo é também você se conhecer bem, para você saber o que é trigger para você, o que é gatilho, às vezes, de um comportamento. Porque por mais que você consiga controlar suas emoções, estar mais ponderado, não tem jeito. Existem coisas que acontecem que aquilo te causa uma desinteligência imediata e você age mais rápido do que você pensou. Na medida que você vai depurando, né, o teu caráter, etc., isso vai ficando mais raro, você vai se comportando bem, quase sendo extremo aqui, quase que a pessoa dá um tabefe e você ainda consegue manter a compostura ali. Mas tem coisas que podem descarrilhar ali um comportamento que você perde um pouco o controle. Então também é importante você ter essa compreensão para você também não se expor necessariamente a ambientes ou a problemas que vão te provocar esse teu lado difícil, digamos assim, né? Eu vou puxar um segundo, que pra mim é a disciplina, que conversa um pouco com o que eu falei ali no começo. Se ter sucesso empreendendo fosse uma jornada de 1 ou 2 anos, talvez fazendo de qualquer jeito ali você conseguiria. Mas tendo em vista de que você vai permanecer no negócio por 5, 10, talvez 20 anos, ter disciplina de execução, ter uma agenda, uma rotina, algo que te ajude a produzir dentro de um ambiente controlado, né? Afinal, eu sou assim, eu acho que a maioria das pessoas é assim. Você precisa ter um nível mínimo de controle das coisas para você conseguir realmente produzir. É muito estressante você ficar pipocando de um assunto para outro, tentando entregar em meio ao caos, né? Então, por mais que a startup ela presume um ambiente um pouco mais caótico, você trabalhar continuamente para colocar ordem no caos vai te ajudar a manter um pouco mais de espírito. Eu acho que dentro de disciplina, você tem que também conseguir perpetuar isso nas pessoas que trabalham com você. Porque se você é uma pessoa organizada, que trabalha com o seu inbox bonitinho, sua agenda em dia, só que as pessoas que trabalham ao seu redor, que causam inferência no seu trabalho, elas não são organizadas, não adianta de nada. Você programa a sua agenda da semana na segunda-feira, ela fica linda. A hora que dá o play às 9 da manhã, começa a cair uma enxurrada de e-mail, uma enxurrada de invite que não estava previsto, todo problema é importante, qualquer pessoa entra na sua sala desesperada gritando, você começa a correr atrás da bola e toda aquela disciplina, aquela rotina foi pro vinagre. E por fim, César, para mim, e é uma questão bastante pessoal minha, eu fico feliz de ver que isso está crescendo mais no ambiente empreendedor. Para mim não existe empresário organizado, pessoa física desorganizada. Sabe? Então, aquela pessoa que dentro da empresa é tudo cartesiano, tudo organizadinho, a mesa, as canetas é por ordem de tamanho, etc. Mas na vida pessoal, as contas, as finanças é uma bagunça, o casamento virado de cabeça para baixo, a vida a saúde toda catando cavaco, né? Então, eu acho que para mim conversa muito com uma agenda de disciplina, uma agenda organizada, você também se organizar na pessoa física, e ter horário que você cuida da família, ter horário que você faz o teu exercício, ter horário que você faz a tua meditação ou a tua oração, né, ou qualquer que seja a sua fé ali que você se dedica, para que você também encontre equilíbrio que certamente vai te ajudar na tua inteligência emocional que você vai colocar no trabalho. Gosto muito dessa tua dica de disciplina. A disciplina talvez seja a principal prática, né, para você poder construir as outras. Perfeito. Que a gente tá falando, né? A gente não vê ninguém, para não dizer ninguém, talvez alguém surja com um exemplo, né? É muito difícil alguém construir algo relevante com baixa disciplina, né? E se a gente olhar essas últimas séries que tem saído nos streams aí sobre grandes atletas, tem surgido muita narrativa, né? Que a disciplina, a persistência supera o talento, né? Tem surgido muitos
muitos atletas que quando vai estudar ali o que tá por detrás do sucesso daquela pessoa, ele fala, eu não era talentoso, eu não fui o primeiro a ser escolhido no meu time, eu fui o último, nem no draft eu fui, eu acabei indo bem depois, só que onde ele ganhou foi justamente por ele entender que ele não tinha o talento natural, ele treinava mais do que todo mundo, ele colocou muito mais anos da vida dele preparando, enquanto muitas vezes o talentoso confiou no talento e com 25 anos já não estava mais rendendo tudo que podia no esporte, né? É isso mesmo, né? Tem vários, né, desse hoje em dia, né? Eu lembro do Stephen Curry, é um exemplo, né? Que ele foi quase que rejeitado, mas aí continuou treinando, o pai dele ensinou, né? Muito legal, né? Isso, né? Ou seja, a prática e a disciplina constrói, né? Talvez um exemplo bastante famoso também é o Tom Brady, né? Não sei se eu vou pronunciar certo, que foi marido da Gisele Bündchen também, né? Legal. Vou puxar aqui o terceiro aqui. E esse, pra mim, foi também um desafiador pra mim, né? Essa parte aqui tem muita coisa que bate com o meu histórico, né? A gestão das emoções. Cara, eu sempre fui, assim, mais novo, eu não deixava a bola pingando. Cara, se o cara mandava uma pra mim, eu já respondia na mesma medida, na mesma hora. Eu não parava pra pensar muito, não. Sei bem. Então, eu ia de 8 a 80 rápido. E aí, quando ainda tinha, o cara me manjava e tinha um quê ali que eu me sentia injustiçado, nossa, aí era um monstro que saía de dentro, né? Então, a minha reação sempre era muito na hora, muito passional, bruta, né? Era muito forte, né? Então, eu acho que nessa jornada de você, né, tá trabalhando a sua inteligência emocional, tomar cuidado com as emoções. E eu tenho um caso muito legal que eu pratiquei, e-mail. Né, na época eu recebia muito e-mail e aqueles e-mails bomba, né? E geralmente, assim, cara, o que eu mais tinha raiva era que é meio bomba sempre no final do dia, né? Ou sexta-feira, cara. Plantou a bomba e correu. Planta a bomba só pra acabar com o meu final de semana, né? Eu queria assim, eu queria entrar eu queria entrar pelo fiozinho do outro lado e dar um soco na pessoa, né? Mas aí o que eu descobri, né? Eu descobri que todo e-mail que eu respondia na hora, quando eu lia depois, eu me arrependia. Arrependia. E aí eu lembro na época eu usava o Outlook, não tinha nem Gmail ainda. Então pra você ver como era antigo. E aí eu tirei do Outlook simplesmente o enviar e receber automático. Certo. Então quando eu escrevia, ela ficava na minha caixa de saída e eu tinha que apertar, ou depois eu criei a prática, a minha prática hoje é o do rascunho. Eu crio o rascunho, fica lá no rascunho. Eu falo que eu tenho que deixar ele dormir 24 horas. Então o que eu faço? Eu descarrego, que eu ainda continuo tendo. Tem coisa que me escrevem que eu falo, cara, aí você escreve aquele e-mail com lição de moral. Depois de 24 horas, você começa a questionar, cara, se eu falar isso pra pessoa não vai adiantar nada, não é esse o caminho que eu vou fazer. Aliás, eu só vou criar com essa mensagem mais distanciamento, mais tensão na relação, né? E não é essa jornada que eu quero, né? No meu propósito como inteligência emocional, não é esse o caminho que eu quero. Eu não quero o caminho de eu ter a razão. Eu quero o caminho da construção. Eu posso tentar levar a pessoa a ter a mesma interpretação que eu tenho, né? Mas é um outro caminho que eu preciso percorrer. E aí eu fui mudando. Então essa gestão das emoções, você criar, né? Esse é só um exemplo, mas criar mecanismos para você gerenciar e ser uma pessoa mais ponderada, né? Eu acho que é um caminho importante aí nessa construção da inteligência emocional. Você citou os exemplos dos e-mails, me vejo total dentro disso, né? Acho que o Google salvou quando ele criou os recursos de você agendar, né? De algum jeito de você reverter o envio ali. Isso salvou algumas vidas, alguns empregos já, né? Alguns contratos, né? Alguns contratos. Mas eu tenho muito característica em reunião, né? Precisei aprender a administrar muitas minhas emoções dentro de reuniões, porque você escuta, né? E às vezes você escuta umas coisas que realmente você tem que ser quase que um monge ali de ouvir e se manter na paz. E eu tenho uma característica que eu sou muito expressivo. A minha cara entrega. Eu posso ter aprendido a controlar as minhas emoções dentro de mim, mas a minha cara eu ainda não aprendi. E como na Hamper, boa parte da galera trabalha comigo há um bom tempo, a galera sabe ler. Já manja. Já manja, cara. É impressionante. E eu me lembro, assim, hoje a gente tá trabalhando no presencial de novo já tem um tempo, mas quando a gente tava full remoto durante a pandemia, em algumas reuniões, quem era mais próximo de mim me mandava mensagem no Slack já falando, Rick, que cara é essa? Porque eu já sabia, tipo, né...
já queria interpretar ali, ver se eu entregava o que era por ali. Eu falava, caramba, né? Ou às vezes, pelo bem e pelo mal. Às vezes eu tava com a cara meio emputecida, às vezes eu tava segurando o riso também, né? Que é o mesmo, dois lados da mesma moeda, Sim. né? Mas tive que aprender, sim, a controlar. Acho que principalmente CEOs, a gente tem falado muito sobre isso, tomar muito cuidado para qualquer bola que quica numa reunião, você não cortar, ou qualquer resposta que tá pairando no ar, você ser o primeiro a dar. Aí a pessoa responde antes de você, você vai e critica a resposta que a pessoa deu, você vai pouco a pouco minando ali qualquer iniciativa de outra pessoa de dar uma resposta, porque ela fala, se eu der a resposta, o Rick vai atravessar, dá sempre aqueles primeiros segundos para ver se eu que respondo, né? Ou pior, se eu expor a minha resposta e o Rick decidir criticar, então eu fui pouco a pouco fazendo esse controle, embora o ímpeto muitas vezes é dar a primeira resposta ou criticar a resposta que veio, respirar, deixar a reunião fluir, né? Fazer as minhas considerações, às vezes mais ao final. O que me leva a um próximo item que é empatia e conexão com pessoas. Talvez um dos lugares que eu mais tinha espaço para evoluir, pô, eu sou filho único, então assim, eu já tive algumas dificuldades que na minha infância eu não considero que eu fui mimado, pelo contrário, que meus pais tiveram uma questão de disciplina na educação muito forte, mas não dá para negar, eu não tinha um irmão ou uma irmã dividindo algumas atenções. É uma escola natural, irmãos, né? Pois é, e eu não tive. Eu tive muitos amigos desde cedo, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso já traz um desafio adicional que eu cheguei na vida adulta, talvez não tendo tido superações que são inerentes de alguém que tem irmão. E eu precisei me forçar mais a me colocar no lado do outro mesmo e entender. Eu acho que conseguir fazer isso me ajudou a entender muito mais, né? Acho que o exercício de empatia ao pé da letra é você entender por que a pessoa fez aquilo da forma como ela fez, porque você entende de onde ela veio, né? Você se colocar um pouco no lugar dela e falar, poxa, se eu fosse ela, provavelmente eu teria feito a mesma coisa. E eu não digo que se a gente levar a empatia muito ao extremo, a gente perdoa tudo, também aí tudo é permitido, e eu acho que não é isso. Existem momentos que a gente tem que ser CEO e endurecer um pouco mais e apontar os caminhos. Mas eu acho que para evitar aquelas emoções mais passionais que você falou, ter um exercício de empatia, interpretar ou conseguir colocar o problema em perspectiva é uma coisa que ajuda muito, né? Muitas vezes a pessoa ela chega desesperada com o problema, eu acho que isso é um exercício de empatia também. Você chega, Rick, pelo amor de Deus, deu merda aqui, cara, preciso falar com você. Eu já, cara, deu merda, de verdade? Qual que é? Às vezes o deu merda dentro do pequeno microcosmos dela, mas não é uma cagada que compromete a empresa. Então a gente já fala, poxa, não tem nada de vida ou morte aqui, a empresa não tá comprometida, então dado isso já podemos respirar um pouco mais tranquilo. Qual que é o problema? A pessoa conta o problema e do ângulo que ela enxerga, o problema é o maior problema do mundo, aquilo é uma catástrofe. E aí às vezes você pede pra ela repetir, ou você repete o problema pra ela e ela mesma já vê, nossa, agora que você falou, parece que nem é tudo isso, mas é porque realmente não é mesmo, né? Eu acho que esses exercícios de você conseguir se colocar no lugar da pessoa ou conseguir fazer a pessoa racionalizar em torno do que ela tá vivendo ali também é uma coisa que ajuda bastante a descascar abacaxis, principalmente aqueles abacaxis compartilhados que normalmente é o caso dentro de uma empresa, né? Dificilmente dentro de uma empresa você tá lidando com um problema que é você com você mesmo. Uhum. Uma organização, ela é complexa por definição, normalmente um problema ele tem um efeito em cadeia ali dentro, né? Então, se você conseguir estancar ali, né, o problema na origem, você evita que aquilo se torne realmente uma catástrofe, né? O problema é ele ter um pouco dessa característica, né? Se ele não for brecado, parece que ele se torna um problema real mesmo, sim, né? Sim. E é bem legal essa questão da empatia, que você já está começando a falar de pessoas, né? E aí entra no ponto que eu vou trazer, a questão da comunicação. E a comunicação, eu queria tentar traçar assim, a comunicação mais efetiva como um contraponto a talvez uma prática de uma comunicação implícita. A gente quando está liderando, e eu vi isso em mim, vejo isso em outros empreendedores que eu conheci a jornada e os que eu trato hoje. Muitas vezes a gente tá tão atarefado, tão cheio de coisas, que a gente imagina que a comunicação é uma comunicação quase que implícita, ou seja, a pessoa tem que entender, basta enxergar o que está acontecendo para a pessoa ter a interpretação correta. Uhum. Então a gente meio que se baseia nisso
e as nossas decisões, eu diria que as nossas frustrações estão muito nisso, porque a gente acha que é tão óbvio das pessoas perceberem, e as pessoas não perceberam. E aí elas não perceberam porque essa comunicação implícita, ela não foi capturada. E a gente abre mão de usar uma comunicação mais efetiva, né? O que seria essa comunicação mais efetiva? É você pegar o que você quer comunicar e estruturar de uma forma racional, é você usar canais de comunicação, usar repetição para você falar. Ou seja, isso para mim faz parte desse pacote da inteligência emocional que o CEO tem que ter, né, para que ele não se frustre. Ou seja, use isso como uma baita ferramenta para te ajudar. Ou seja, repita quantas vezes for necessário, repita. Não presume que as pessoas entenderam sozinhas ou que elas já sabem. Seja explícito, informa. Se precisar repetir, repete de novo, né? Ou seja, para mim, isso é a comunicação efetiva. E ela, bem utilizada, ela só tem a contribuir. A gente muitas vezes quer que tudo, o empreendedor, principalmente nós que tivemos startups e tudo mais, né? Que temos, né? Eu tive. A gente parece que a gente está lutando contra o tempo. Então, a gente quer todas as práticas melhores possíveis, mais ágeis do mundo, as coisas mais produtivas. E aí a gente começa até a fazer, encurtar distâncias ou passos que não são encurtáveis. Um deles é essa comunicação. Então, se precisar repetir, repete. Seja chato na comunicação, mas garanta que ela foi efetivamente absorvida pelo outro lado. Perfeito. Você falou essa obstinação que nós empreendedores temos, que parece que é uma luta contra o tempo, e muitas vezes a gente acha que isso dá licença poética pra gente agir como um tratorzinho, né? E aí a gente comunica mal, tem pouca empatia com as pessoas, meio que tá se lixando pro sentimento das pessoas, porque não tem tempo. Pô, vou falar de sentimentos aqui. Perder tempo gente... com isso, né? É então, muito assim. Só que isso é destruidor, né? Desculpa, né? É uma desculpa. Então a gente vai aprendendo, né, ao longo da jornada que o tempo ele é mais paciente do que a gente imagina na maioria dos casos e que você não vai chegar muito longe sendo um boçal. Mas ainda que a gente capriche na execução, na comunicação, alguns conflitos vão acontecer, né? E eu acho que resolução de conflitos é uma das coisas que a gente precisa aprender a administrar, aprender a lidar. Primeiro porque todo conflito mexe com emoção, cara. Eu não sei, a não ser que a pessoa seja muito fria, ela consegue bater boca com alguém e sair bem daquilo e passar por cima daquilo. Eu sempre brinquei sobre isso, assim, eu durmo bem, tô falando até confessando pra você, não me leve a mal, mas eu durmo bem se a empresa tiver com pouco caixa, se o churn tiver alto, eu durmo bem, porque é um problema que durante o dia a gente vai sentar para resolver, é do CNPJ, e são problemas racionais. A gente senta, põe as melhores cabeças para pensar e resolve. O que me tira o sono é problema com gente. Quando eu tô ou conflitei, falei umas bobagens, ou ouvi umas bobagens, ou eu tô no período que precede falar as bobagens, eu começo a perder o sono. Eu brinco, né, que no meu caso, pior do que o sono, normalmente é o domingo. Quando a pessoa, ela me toma banda cognitiva no domingo, que via de regra era o meu período de descanso, ali eu tenho um ponto que aí a maturidade já me ajudou a endereçar, assim, na segunda-feira eu já chamo pra conversar. Que eu acho que fica aqui até uma dica pra quem empreende também, né? Se você tem alguém na equipe, um sócio, qualquer coisa assim, que tá tirando muito os teus domingos, das duas uma, né? Ou o momento de vocês conversarem e ver se tem salvação, reaprumar a coisa, ou realmente a relação degringolou e talvez seja a hora de separar ali os caminhos. Mas voltando para a questão da resolução de conflitos, primeiro, é uma opinião mais pessoal minha, eu tenho uma abordagem de não ser um incentivador de conflitos. Eu acho que cada empresa tem o seu approach. E tem empresas que tem essa questão de, a meta, a performance, ela tá acima de qualquer coisa e os bônus, os incentivos são todos orientados para isso. E em ambientes assim, normalmente você tem, onde tem muita competitividade, você tem também muitos conflitos. Eu não acho que isso é essencialmente errado, eu também não tô aqui pra julgar, mas nas escolhas que eu fiz, eu preferi equilibrar um pouco mais. Você precisa tomar muito cuidado pra não ficar um ambiente de amizade, que é quase uma comunidade, que o propósito é todo mundo se dar bem, porque uma empresa tem que dar resultado. Eu sempre brinco, né? Se der pra ter resultado e todo mundo se der bem, melhor ainda, mas em alguns momentos a gente vai ter que focar aqui no resultado. Por isso, às vezes, na falta de comunicação, na falta de processo, é como se fosse um fio desencapado que toda vez
que alguém passa por aquela parte desencapada, toma um choque ali e vira um problema. Eu falei isso em outros episódios. Eu prefiro isolar a questão que originou o conflito e tentar tirar a pessoalidade, porque a pessoalidade vem carregada de emoções. A pessoa, ela fala como ela se sentiu quando o problema aconteceu e como eu me senti na maneira que você reagiu e a palavra que você me falou, e aquilo tá traduzindo é sempre pessoa, pessoa, pessoa. Eu tô encontrando problema em você, eu me magoei pela forma como você falou, e eu procuro sempre isolar, chegar rápido na causa raiz e falar, galera, não se desentendam, o problema não tá em vocês, são duas pessoas, gente boa, geniais, uma quer o bem da outra, tá todo mundo jogando pró-empresa, que o problema foi esse processo aqui, ó. Se a gente voltar aqui e corrigir esse processo, ou se a gente pôr processo onde não tinha, tipo, ó, vocês conflitaram porque aqui não tinha processo, era um ponto cego, e no ponto cego vocês trombaram. Se vocês voltarem aqui e resolverem o processo e não apontar dedo um pro outro, a próxima vez que vocês passarem por esse caminho aqui, vocês não vão trombar de novo. Eu sei que não é simples assim, eu usei o processo, mas poderia ser comunicação. Quantas vezes algo que eu, como CEO, comuniquei mal, colocou as pessoas em rota de colisão? Eu tenho que fazer um exercício de humildade e falar, galera, vocês estão chocando uns com os outros porque eu acho que eu não deixei tão claro, ou talvez eu verbalizei, mas eu não documentei. Então eu vou assumir o erro aqui. Sim. E vou fazer o trabalho que eu deveria ter feito aqui pra gente não conflitar mais. Conflito é uma coisa que geralmente tira a gente um pouco do prumo, né? E conflito com pessoas, porque a gente tem talvez essa ansiedade de resolver logo, né? E às vezes, sem perceber, a gente incita o conflito. Às vezes você é convidado a resolver o conflito e você toma um lado, alguma coisa assim, e piora. Eu tenho muita situação dessa, né? No meu dia a dia, né? De resolução de conflitos, né? Como se eu conseguisse ser um juiz. A posição que eu tento me falar é talvez indicar para as pessoas que só um dos lados tem que ceder ou os dois lados tem que ceder, mas cabe a eles. Eu não posso ser o juiz que eu vou dar o veredito de quem tá certo e quem tá errado. Uhum. Então eu preciso tentar trazer. Então é a prática que hoje eu faço mais, né, no meu dia a dia, com as empresas que eu ajudo, é um pouco tentar fazer essa relação, né? Mas você, como um CEO, você precisa ter um pouco dessa temperança aqui, né? De, cara, não tenho que... Isso aqui não é um fla-flu que eu tenho que tomar um lado. Como é que eu consigo usar técnicas aqui pra... Eu não sou um psicólogo também, né? O CEO não é um psicólogo, mas ele, de alguma forma, precisa entender o que é o mais importante e como restabelecer, principalmente, esse conflito entre pessoas, né? Uhum. Então, e muitas vezes pedir ajuda para outros, né? Talvez a forma de resolver isso é não puxar para si o problema, né? Colocar para outro, né? Te ajudar, né? Mas beleza, deixa eu puxar aqui, meu último ponto aqui, é um pouco de como a gente lida com as adversidades. Isso tem talvez muitas vezes a ver, o que você falou do conflito também tem a ver aqui na diversidade, que é um pouco da ansiedade que a gente tem, né? Eu acho que o empreendedor, ele por natureza, ele é ansioso demais. Uhum. E aí, quando ele vê um conflito, quando ele vê um problema muito grande, o que ele mais quer é como se ele disparasse um relógio e ele fala, cara, eu preciso resolver isso rápido. Esse negócio tá atrapalhando a minha vida agora. Então é como se ele estivesse ali numa corrida de 100 metros e ele tem que resolver aquilo. Só que muitas vezes nesses problemas ele não tá numa corrida de 100 metros rasos, ele tá numa maratona, né? Uhum. E esse negócio vai demorar. Existem várias fases. Vai ter a fase que você vai desistir, que você vai querer parar. Tem a fase que você vai tentar mentalizar para continuar a corrida, porque o negócio é longo, né? E nessa diversidade, e o interessante é que na diversidade que a gente acaba se conhecendo um pouco mais. Porque é na diversidade que você vai talvez colocar à prova os seus principais conceitos, né? As suas principais crenças. É na diversidade que você vai trabalhar se aquelas crenças são tão fortes assim que você não vai abrir mão delas durante essa crise. E quando eu falo de ansiedade, né, que vem junto com isso, né, quando vem a diversidade, a gente tem ansiedade de resolver, né? Para mim teve um trigger bem legal, sabe, Ricardo, que eu sou ansioso, né? Eu tenho a síndrome das pernas inquietas, eu fico aqui mexendo as pernas, eu toda hora tô pensando em fazer alguma coisa, eu não consigo terminar meu dia sem meu inbox zerado, eu gosto de zerar, tá? É uma prática que eu faço. Quando não acontece, hoje eu já tô mais tranquilo, mas antigamente fazia mal, eu tinha que fazer de qualquer jeito, né? Então muito categórico. Então eu fui trabalhando. Mas teve uma coisa interessante para mim, que é você diferenciar as coisas que
eu tenho que resolver hoje, né, elas não podem ser influenciadas pelo passado que não vai mudar, e nem pelo futuro que ainda não existe. É um negócio meio óbvio, né? Mas quando eu criei um pouco mais dessa consciência, eu comecei a olhar os problemas e essas adversidades, não olhando para o tamanho delas, mas olhando para o próximo desafio que eu precisava cumprir. Tendo consciência de qual era o tamanho, mas falando, cara, não é hoje. Não é hoje que eu vou fazer isso daqui. Para hoje é esse pedacinho aqui. Eu tive que tratar muito isso em mim para eu segurar a minha ansiedade. E uma forma, como eu sou extremamente racional, uma forma foi eu incrustar na minha mente essa questão de que o passado eu não mudo e o futuro nem existe. Então eu preciso viver o agora, eu preciso fazer o que é necessário para agora, o que eu consigo fazer agora. Também ter essa noção de que eu tenho um limite. Então, esse conhecimento que eu tive que trazer de mim me ajudou muito a como lidar no momento de uma adversidade, no momento de grande ansiedade. Então, eu acho que esse é um ponto que o CEO precisa desenvolver. Você falou de uma característica muito comum, espero não ser mal interpretado, porque é sempre um assunto sensível, mas eu acho que por trás de toda pessoa empreendedora tem um quê de ansiedade ou de toque, de TDAH, que não necessariamente foi medicado e que a pessoa ela consegue canalizar aquilo, ou seja, eu acho que algum grau de ansiedade faz bem para as pessoas, porque é o que cultiva a ambição de a gente querer mudar. Fala, onde eu tô não tá bom, eu preciso fazer um negócio diferente, e isso per se já causa uma ansiedade. Porque eu digo que eu não quero ser mal interpretado porque eu sei que é uma coisa que prejudica muitas pessoas, nada contra quem precisa medicar, quem precisa tratar isso de uma forma diferente, mas eu acho que nós empreendedores, na medida do possível, precisamos encontrar formas de a gente encontrar nossa própria cura, nossa própria terapia, de forma que a gente não consuma coisas que alterem o nosso cognitivo, seja um remédio, seja álcool, drogas, outras coisas que vão controlar, de alguma forma, controlar com algumas aspas aqui a nossa ansiedade, porque justamente essa ansiedade, conseguir a tolerância a essa ansiedade que talvez te custe algumas noites sem dormir, que uma hora vai vir aquela ideia que destrava aquele problema e faz você seguir adiante. Você falou muito da questão do saber se colocar no momento presente e viver o presente e se cobrar menos das decisões equivocadas do passado e ficar menos ansioso com o futuro. Acho que um segundo ponto que eu colocaria é a gente se ater mais às variáveis que a gente tem controle e sofrer menos com as variáveis que a gente não controla. E eu acho que essas duas coisas que a gente está falando aqui não vão constar somente nessa filosofia, mas constam principalmente nessa filosofia que está sendo muito aclamada no meio empreendedor, que é o estoicismo, né? Empreendedor hoje em dia adora ler ali Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto e por aí vai, porque realmente esses ensinamentos são milenares e ajuda desde que o humano é humano, existe ansiedade, todos os problemas que a gente vive, eles só mudam de caráter. E aí, para fechar, trazendo o meu último, muito na linha do que a gente está fazendo, eu prefiro o caminho do desenvolvimento contínuo, o caminho de a gente encontrar a nossa própria cura, né, sendo um pouco mais filosofal aqui, de a gente ir se autodiagnosticando, se conhecendo melhor e se aprimorando, seja através de conversa, seja buscando uma terapia, seja buscando uma atividade física ou alguma outra forma de você extravasar, de novo, sem que mexa no seu cognitivo, né? Eu acho que a vida empreendedora, ela é em grande parte uma panela de pressão que muitas vezes a gente precisa ir lá no pininho, assim, soltar um pouco daquele vapor, mas tentar preferencialmente buscar extravasar de forma saudável, porque é muito tentador você dar o seu sangue durante o dia e terminar às 7 horas da noite você tá no bar lá, bebendo, e nada contra, né? Mas se você puder encontrar formas mais saudáveis de fazer isso, que vão construir ao invés de construir, eu daria preferência, né? E como a gente tá trazendo também muito essa questão de que nem tudo, a ação não precisa acontecer agora, o problema não precisa ser resolvido hoje, muitas vezes, tudo isso vai ajudando a gente a entender que a gente tem mais tempo de fazer as coisas do que a gente acredita na hora que a gente tá com a ansiedade mais descontrolada. Por isso eu me contento muito com aquela história de melhorar 1%, sei lá, 1% por semana que seja, e ter a certeza quando eu ponho a cabeça no travesseiro numa sexta-feira, antes de entrar no meu final de semana e eu balizar, e eu entender assim, eu fiz o meu melhor,
melhor, eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance, posso dormir sim o sono dos justos e tirar esse final de semana para mim e para minha família. E uma das coisas também que me ajuda a ficar bem comigo mesmo é que eu posso não ter vencido todas as batalhas, mas uma certeza eu tenho, que eu tô 1% melhor do que eu tava na última sexta-feira. Eu gosto de ter essa garantia. Isso per se já me tranquiliza bastante. Bom, é isso aí. Bora pros ups and downs? Vamos lá, cara. Vou puxar aqui o meu primeiro down. É um pouco do que a gente falou durante o episódio, mas vou tentar trazer uma outra fala. A gente geralmente erra pela forma e não no mérito. O empreendedor erra muito na forma, né? Quando você não tem essa inteligência emocional, você não pratica esses aspectos que a gente falou da inteligência emocional, o que dá mais raiva é que você tem razão, mas por conta da forma que você agiu, você até chega a perder a razão. Perfeito. Então eu acho que esse é um ponto. E uma dos principais erros para isso acontecer é a resposta imediata, né? Reagir muito rápido, né? Então para mim esse é um down, né? Reagir muito rápido e tomar cuidado com a forma, porque na forma você perde até a razão. Bom, para mim o down vai pro perfil que a gente falou, que você já foi, eu já fui, acho que muita gente que nos escuta vai se reconhecer, que é o CEO ou a CEO esquentadinho, né? Que é normalmente quem faz isso que você falou, rebate muito rápido, leva tudo ao extremo, né? Eu acho que quando a gente estica a corda ou pensa na jornada dessa pessoa como empreendedora ou da jornada da empresa, é muito difícil ela construir algo muito relevante e levar consigo as melhores pessoas se ela tiver esse perfil. E uma das coisas que me ajuda a ser menos a flor da pele, ou menos esquentadinho, que foi o exemplo, é sempre, ou na medida do possível, antes de colocar algo pra fora, pensar se aquilo constrói ou destrói. Porque você tem formas de falar que algo não tá bem feito ou que algo está errado sem destruir a pessoa, entendeu? Sim. Então eu sempre procuro fazer essa avaliação e muitas vezes eu dou feedback para outras pessoas. Eu falo, ó, eu não acho que você estava errado no que você falou, mas eu acho que a forma como você falou destrói e não constrói. Então na próxima, tenta expor o seu ponto, mas de uma forma que constrói e não destrói. Eu vou puxar o meu up, acho que tem um pouco a ver com isso também, né, Ricardo? A gente falou de não reagir de primeira, tomar muito cuidado, né? Ou seja, esse é um up, né? Quem não reage de primeira, mas eu acho que tem a questão de técnicas. Então eu falei aquela, né, de escrever o e-mail, deixar no rascunho, né? Eu acho que um up aqui é quando o empreendedor, ele se coloca na posição do outro e tenta até entender se vale a pena até responder, né? Eu me peguei várias vezes e eu achava que eu tinha que quase que ser sempre a última palavra nas coisas. Quando eu comecei a entender, cara, tem coisa que falar, cara, melhor não responder. Arquiva. Melhor não responder isso daqui. Deixa eu passar. Né? Não dá para batalhar tudo, né? Então eu acho que tudo isso que a gente está falando dessa inteligência emocional, ela é uma construção da maturidade do empreendedor, né? Então, se ele conseguir construindo essa maturidade, eu acho que é um ponto extremamente positivo. E uma dessas características é essa, talvez não responder a tudo, pensar antes, escrever as coisas mais do que reagir imediato, né? Então, tem uma prática que eu faço que é o seguinte, quando eu quero reagir a alguma coisa, eu gravo um áudio para mim mesmo, no WhatsApp. Eu gravo um áudio rápido, o que é a ideia que eu queria. Se eu fosse responder para a pessoa, o que eu responderia? Responderia aquilo. E deixo lá dormindo. Depois eu ouço e falo, cara... Aí, a maioria das vezes, de verdade, a maioria das vezes fala, melhor nem responder. Né? Deixa eu entrar numa outra situação, porque quando acontecer 2, 3 vezes, aí eu posso pegar uma coletânea e falar para a pessoa, ó, aconteceu isso uma vez, isso outra vez, isso terceira vez. Cara, você não acha melhor você agir de uma outra forma? Aí você consegue ter até mais autoridade para passar para a pessoa isso, né? Porque ela pode ter tido um deslize, não pode ser necessariamente um comportamento. E muitas vezes a gente vai julgá-la por causa de um deslize. Então tem que tomar bastante cuidado, principalmente quando a gente envolve as pessoas. O meu up vai muito para conhecimento de causa, assim, se eu for apontar aonde eu mais evoluí em termos de inteligência emocional como empreendedor, não foi dentro do escritório, e sim coisas que eu faço fora do escritório. Essa é uma bandeira que eu levanto bastante, né? O que me ajudou muito nos últimos anos, eu apontaria 2 coisas, assim, mais ênfase em atividade física, e atividade física tem toda uma questão de promover bem-estar e dos hormônios que libere, de você dormir melhor, que tem a ver também, com certeza vai ser fator de soma, mas tem uma característica na atividade física que é assim, quando você vai correr, por exemplo, 10 quilômetros, no quilômetro 2, o teu corpo tá
tá te avisando assim, cara, você tem que parar, tá doendo, tá ruim, a respiração tá ruim. E você aprende a levar adiante aquilo e não ouvir o teu primeiro impulso e tomar a ação que tá te dando vontade na hora. Isso vai te desenvolvendo uma resiliência que aí para você suportar aquela corrida, né? Eu tô usando a corrida como exemplo, como que você vai suportar aquela dor? Você muda o seu foco de atenção, você muda o teu ritmo de respiração, você se dá a chance de tentar correr mais 1 quilômetro para ver se a dor passa, aí a dor passa, você fala, nossa, que bom, ainda bem que eu não parei ali atrás. Isso vai ser fator de soma, você pode transportar isso para uma reunião, para outras coisas. Além de que tem toda a questão da disciplina, de você tolerar a dor, né? Tem uma porção de coisa que, para mim, a atividade física, ela promove na vida de um empreendedor, que vai ser fator de soma, porque vai ser feito dentro do trabalho. E um segundo ponto, estudo da filosofia, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, né? Eu citei estoicismo, hoje em dia estoicismo tá meio em alta, nada contra, gosto, acho que foi por onde eu comecei, mas pouco a pouco a gente vai entrando em coisas mais profundas e a filosofia, na definição da palavra, é a gente se conhecer melhor, né? Para mim, a base de a gente conseguir ter uma jornada bem sucedida começa por a gente se conhecer melhor. Portanto, uma das ferramentas que está aí mais do que disponível em forma de livro, de podcast, é filosofia. Estudem, que certamente vai ajudar. Fechado? Fechado, muito bom, cara. Valeu. Valeu. Até o próximo. Um abraço. Tá.